Neste vídeo nós vamos mostrar o torno 180x300 com o módulo CNC. Ele é um torno que preserva todas as funções manuais do torno da Toptex 180x300, acrescentando o módulo CNC que vai lhe permitir enviar G-codes, códigos para usinagem aí automática através dos eixos Z e X do torno. Então vamos mostrar aqui então algumas funcionalidades que modificam nele. A começar então pela máquina, nós temos aqui o torno com a mudança que ela vem com uma carenagem em acrílico. Então temos essa tampa em acrílico transparente que ativa o sensor da placa. Abrindo o torno, ele vai desativar apenas a placa por este sensor. Os botões de direita e esquerda da placa são configurados manualmente. O botão de liga e desliga da placa também aqui pelo torno. E a diferença é que este torno, agora o botão de emergência, ele vai desativar tanto o módulo manual do torno como a placa, como também o módulo CNC. Os motores de passo também vão ser desativados com este botão de emergência aqui sendo pressionado. Neste módulo CNC a gente tem então os dois motores de passo, do eixo X e aqui do eixo Z. O eixo Z ele só vai funcionar com essa manopla aqui engatada. Se a manopla estiver desengatada, a gente vai poder então fazer manualmente o avanço. E aqui ativar a gente vai deixar no eixo para depois poder ser ativado pelo eixo Z automaticamente. Aqui nós temos os sensores, né? No eixo Z nós temos os limites sensores aqui fim de curso do X+, que é quando o carro vem nessa direção aqui. Temos do X-, quando vai em direção à placa. Nós temos o sensor aqui do Z+, quando o carro for nessa direção, é o Z+. E temos este sensor aqui, que é o Z-, que é quando ele vem em direção à placa, no sentido do Z aqui. Este sensor aqui é basicamente por segurança, então a gente já deixou ele nessa posição. Eu vou destravar aqui o carro. Quando o carro chegar com a ferramenta aqui em torno de 5 milímetros, ele vai ativar este sensor aqui. Então é por segurança este sensor. Estes dois sensores aqui, o X+ e o Z+, eles vão ser utilizados para regular a posição do carro quando a gente fizer o roaming. O roaming é uma função que eu vou explicar quando a gente entrar aqui no módulo CNC agora, na operação dele, que a gente vai sempre trazer para um ponto inicial já pré-determinado, que o software que a gente for desenvolver em G-Code, o software não, o arquivo em G-Code, ele vai entender uma certa posição de início e a gente vai setar essa posição de início através destes dois sensores aqui, para quando a gente fizer o roaming, o carro ele vir até esse ponto inicial. Então aqui, vamos baixar aqui a tampa, são os sensores e motores do torno. E aqui nós temos o módulo CNC. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um pendrive, ó, vou tirar ele, aonde tem aqui a conexão do teclado e do mouse, e atrás os cabos de conexão dos sensores fim de curso e dos motores de passo. Vou botar de novo o meu pendrive com o meu arquivo. E aqui a gente vai falar um pouco então do módulo CNC. O módulo CNC a gente sempre conecta pelo Open. Então sempre quando a gente conectou, através dessa mensagem aqui, ó, que é uma mensagem padrão, a gente sempre vai fazer o roaming inicial para destravar o torno. Então quando eu apertar aqui, vocês vão ver no torno que ele vai fazer o roaming. Ele buscou então as duas posições, né, em direção ao X+, em direção ao X+, e em direção ao Z+. Quando ele achou as duas posições, ele recua nos dois sentidos de novo e vai retornar de novo para confirmar que ele achou aquele ponto. Depois ele retorna 5 milímetros em cada posição em direção ao negativo, ao X negativo e ao Z negativo.
essa é a posição inicial que nós configuramos só pelo deslocamento desse sensor. Esse sensor aqui eu posso trazer mais para cá, como também este sensor eu posso recuar e posso movimentar ele. Eu deixei programado já essa posição aqui, porque aqui eu vou ter uma posição interna da ferramenta, eu vou levantar a tampa aqui, de 47 por 11, que é o arquivo que eu desenhei, que eu vou mandar aqui agora, só para movimentar o carro, sem o torno funcionar, só para a gente ver funcionando então esse dispositivo, porque ele vai precisar desse espaço aqui para fazer a movimentação. Então, voltando aqui no nosso software, a gente vai carregar o arquivo aqui no botão Browse. Então, carregando aqui, eu vou voltar no caminho aqui, ó. É no Media, pasta PI, e aí aqui o meu pendrive vai aparecer, que é esse Kingston. Então, eu vou selecionar aqui todos os tipos de arquivos, para eu conseguir encontrar o meu G-Code de exemplo. Meu G-Code de exemplo é chamado de peão 3. Então, vou abri-lo. Ele já abriu aqui, ó, arquivo peão 3. Depois que eu configurei ali, então, o castelo já na posição certa, eu já posso enviar ele. Então, enviando, ele já começa, então, a movimentação do eixo Z. Esse arquivo ele inicia inicialmente eixo Z, avança, eixo Z, avança. Agora ele vai avançar, ele faz de novo o desbaste em direção ao eixo Z-. Retorna. Funcionalidades. Enquanto está acontecendo o arquivo, aqui no módulo CNC, vocês podem ver que existem 3 botões. O botão amarelo é de pause, ou seja, eu vou apertar pause, ó, o CNC parou. Se eu apertar o botão verde, o CNC vai retomar a operação, da onde ele parou. Ele vai continuar oscilando da onde ele parou. O botão vermelho, ele tem a mesma função do stop lá em cima, porém ele só vai parar o módulo CNC, ele só vai abortar a usinagem, a rota desse arquivo para o CNC. Se a placa estiver ligada, ele não vai funcionar. Então, já demonstrei aqui, ó, o pause, o verde é o play, é o resume, ele vai continuar a usinagem. Se eu apertar o vermelho, ele interrompeu e aparece já uma mensagem de erro aqui, ó, dizendo que o processo ele foi interrompido porque um dos sensores ou o botão de emergência ele foi acionado. Então aqui eu vou dar OK. Então eu tenho que resetar o software e fazer o homing novamente para iniciar de novo, porque foi abortada a operação. Aqui eu vou ligar o torno agora, eu vou mandar o arquivo, mas vou ligar o torno com a placa girando. Vou baixar aqui e vou ligar o torno, deixar numa velocidade baixa, não tem nenhuma peça ali, né? Neste vídeo nós só estamos mostrando como funciona, depois em outros vídeos a gente vai mostrar a usinagem da peça e também a gente confeccionando a peça no SketchUp e a gente depois fazendo a rota da ferramenta desse desenho num outro programa. Então aqui vou mandar de novo, no mesmo botão Send, está aqui o arquivo já está salvo, então Send, e ele começou então a enviar o arquivo. Ó, detalhe, se eu abrir a tampa, vou levantar a tampa.
parou só a placa. Ele não desaciona o torno. Bom, agora eu vou fazer o home então novamente. E vou fazer outra demonstração, mandando o arquivo, ligando o torno, e aí eu vou apertar o botão de emergência para parar os dois sistemas, tanto a placa como o CNC. Aqui o home está sendo concluído. Foi concluído. Vou ligar a placa e vou enviar o arquivo. Enviei o arquivo, a placa girando. O botão então de emergência aqui em cima, ele vai, quando eu pressionar ele vai então interromper tanto o CNC como a placa. Ó, os dois foram interrompidos. Então, para interromper CNC e placa, botão de emergência aqui em cima. Para interromper só a placa, abrindo a tampa, esse sensor aqui desligará apenas a placa, ou este botão aqui, ó, de desligar, ele vai desligar somente a placa. Para desligar somente o CNC, abortar somente o CNC, então, este botão aqui de abortar. Para dar pause no CNC e para continuar da onde nós pausamos o CNC. Bom, aqui a gente tem algumas peças de demonstração que foram feitas neste torno. Aqui, por exemplo, ó, é o mesmo arquivo, só que as usinagens dessas peças não foram feitas do mesmo ponto inicial. Então vocês podem ver que essa aqui, por exemplo, ó, ela foi iniciada mais afastada da peça, então ela deixou a peça mais larga, com um diâmetro maior. Aqui também teve uma diferença, ó. Essa aqui começou com um diâmetro mais largo, ela começou mais afastada, ela ficou com um diâmetro maior também, mas com o mesmo desenho. Essa usinagem aqui foi feita em inox, aço inox, um avanço programado um pouco menor, né, do que essas daqui em nylon. E aí aqui nós temos um outro desenho de peão de xadrez também. É um desenho diferente, a gente desenhou a peça diferente, mas aqui a gente pode ver, ó, essas três peças, elas foram utilizadas o homing inicial, ou seja, todas elas partiram do mesmo ponto de início, então conseguiu deixar então as peças com o mesmo diâmetro, com o mesmo aspecto, muito similares às medidas delas. A gente conseguiu fazer isso daqui através desse processo de faz uma peça em nylon, usina uma peça em nylon. O corte a gente realizou manualmente, mas a gente poderia ter feito um código G-Code que depois cortasse ela, trocando a ferramenta, né? E deixando de novo um novo pedaço de nylon e mandando a ferramenta usinar de novo. Então a gente conseguiu fazer, eu acho que cada peça dessas aqui, ó, demorou acho que 6 minutos e meio mais ou menos. A gente poderia aumentar a velocidade também, a gente poderia testar avanço e velocidade mais rápida, o que vai variar sempre de material para material. Aqui, ó, basicamente a gente mostrou, né, as funções básicas, depois a gente vai mostrar outros vídeos com o funcionamento mais completo e mais detalhado. Mas para a usinagem do CNC, a gente precisa também retirar aqui na árvore a régua das engrenagens que fazem os avanços automáticos, ou seja, esse eixo aqui tem que estar livre. Quando a gente for desativar o CNC, que é só desligar o CNC, a gente vai poder usar o sistema manual do torno para rosqueamento, para avanço também do torno através das engrenagens. Aí a gente faz a colocação da régua, que acompanha também. A gente só retirou aqui, porque para fazer o CNC a gente tem que estar com ela solta, ela retirada. Então aqui a gente vai devolver também a tampa. E para utilizar o nosso torno CNC no modo manual, a gente tem que desligar, só desenergizar os motores,
que é através aqui da alimentação dela. No que eu desligo a alimentação aqui dos motores, eles automaticamente são desenergizados, então a gente consegue fazer o avanço manual. A alavanca que eu mostrei antes, né? Ela tem que estar para cima, não pode estar engatado no eixo. O eixo é só para quando estivermos usando o módulo CNC ou o módulo de engrenagens, que a gente for fazer rosca ou utilizar o avanço aqui por engrenagem, temos que então desligar os motores. Agora, com os motores desligados, a gente pode fazer então operações de usinagem manual também. Uma informação importante é que este módulo CNC ele não tem controle sobre o RPM da placa. Isso é importante porque você não vai conseguir fazer roscas com o módulo CNC. Roscas você consegue fazer somente no modo manual dele, colocando as engrenagens, escolhendo ali as engrenagens, as posições dela, desenergizando os motores e fazendo como se fosse o torno normal, sem o módulo CNC. Por quê? Porque você precisaria ter essa sincronia da placa com o avanço para poder fazer a rosca. E isso, este módulo, por enquanto, não tem. Ele não tem o controle do RPM da placa. Bom, basicamente, esse primeiro vídeo é para apresentar de uma forma geral. A gente vai fazer mais vídeos depois mostrando o torno usinando, né? A gente colocou ele em movimento aqui, mas depois vocês vão poder verificar ele usinando a peça propriamente. E vamos também fazer vídeos mostrando no SketchUp, que é a ferramenta gratuita que a gente utiliza, que a gente baixou da internet esse software, a gente desenhando a linha, o contorno dessa peça, que esse é o desenho, é o primeiro passo, para depois num segundo software, que é um software CAM, que vai fazer a rota, é CAM, ele vai fazer a rota. Tem muitos programas que fazem esse arquivo, né, que é o arquivo final G-Code. Essa ferramenta CAM, a gente também utiliza um software gratuito chamado GrubbleGru. A gente vai demonstrar como é que a gente, depois que a gente fez o desenho no SketchUp, a gente importa para esse programa e a gente faz a rota da ferramenta. E depois dessa rota salva, né, que é em G-Code, a gente importar através deste software aqui também gratuito, que é um dos softwares que a gente escolheu para coordenar aqui a nossa controladora. Ele vai então fazer o envio para os motores de passo através da nossa controladora aqui. Espero que vocês tenham gostado, então até os próximos vídeos aí que nós vamos dar os passo a passo.